Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar com coesão e coerência. Eu vou iniciar o vídeo fazendo um resuminho, assim, rápido, para depois a gente ver com mais detalhes, né? Esses conteúdos tão importantes, tá? Bom, aqui, gente, por exemplo, quando nós trabalhamos com a questão de coesão, tá? Com a coesão, ela trabalha com a ligação entre os elementos, tá, do texto, certo? E também a forma como eles se relacionam. Ou seja, é a parte da forma, né? Gramática, bem. Então, se não existe coesão no nosso texto, ele pode ser considerado como um amontoado de palavras, um amontoado de ideias, tá? Então, aí tem importância da coesão. A gente já vai aprofundar um pouquinho mais esse conhecimento, tá? Enquanto isso, a gente tem a coerência, tá? Que ela é totalmente dependente da coesão, que nós vamos falar mais adiante. Então, a coerência, ela apresenta um sentido, né, do texto, ela é referente, se relaciona ao sentido do texto, certo? E está relacionada ao conteúdo, tá? Ou seja, a formação lógica do texto. Nesse caso, se nós não temos um texto coerente, o que pode acontecer? Pode confundir ao invés de explicar. Pode ficar um texto bastante confuso. Então, gente, para que a coesão e a coerência elas servem principalmente? Ou seja, quando elas querem comunicar algo, né, elas estão relacionadas à comunicação, uma comunicação adequada, quando elas querem convencer o leitor e também causar um impacto. Ou seja, se eu não tenho coesão e coerência no meu texto, dificilmente eu vou conseguir alcançar esses objetivos, certo? Dificilmente. Então, aí nós temos a importância da coesão e da coerência, tá? Agora a gente vai ver mais especificamente o que é cada uma, certo? Bom, então por que eu comecei, gente, falando para vocês que a coerência depende da coesão? Por quê? Porque a coesão ela está diretamente relacionada à gramática. Vamos ver mais detalhadamente. Então, ela está relacionada a essa ligação entre os elementos do texto, tá? Ou seja, ocorre no interior das frases, certo? Entre as próprias frases e entre vários parágrafos, tá? Entre todos os parágrafos tem que existir essa coesão, né? Então, o que acontece? No teu texto, os conectivos têm que serem bem utilizados, toda essa questão gramatical tem que ser muito bem desenvolvida, certo? Ou seja, ela está relacionada à ligação entre os elementos superficiais do texto, né, essa parte gramatical, e a forma como eles se relacionam. Ou seja, é essa ligação, ela está relacionada diretamente a essa ligação textual que se dá, que existe, né, entre os elementos do texto, tá? Bom, também está relacionada à forma, como se realiza essa ligação entre os componentes de uma oração, tá? Para que seja possível se transmitir a ideia que se deseja, certo? Bom, é muito importante, ela é fundamental para a textualidade, né? Para a forma como se elabora, se produz esse texto, tá? Os parágrafos, então, devem estar relacionados. E ela é focada, como eu já falei, na forma, na parte gramatical, tá? Temos também a coerência, e a coerência depende totalmente da gramática, ou melhor, da coesão. Por quê? Porque a coesão está relacionada à gramática, e se a gramática é mal utilizada, provavelmente eu vou ter dificuldade de compreensão do texto, que é esse o papel da coerência, tá? Ou seja, ela é focada no quê? Diferente da coesão que é forma, ela é focada no conteúdo, certo? Então, é a unidade de sentido do texto, tá? Então, vai estar relacionada à ordenação das ideias, dos argumentos, vai depender da coesão, diretamente, né? Como eu falei, tá? Então,
Se a gente tem problema de coesão, sem dúvida teremos problemas de coerência, tá? Então, o que acontece? Ela tá relacionada ao sentido, como eu já falei, vai estar relacionada à forma que se interpreta esse texto, se compreende esse texto, né? Vai estar relacionado ao receptor do conteúdo, quem vai ler, quem vai ter acesso ao meu material. Também vai depender da relação de sentido que são estabelecidas, tá? Entre essas palavras, né? Vai estar relacionado também a relação das ideias entre si, como se relacionam. Por isso, focada no conteúdo, é como eu vou compreender o meu texto, tá? Nós temos alguns casos, gente, que são muito importantes, né? Por exemplo, cuidar o uso inadequado de conectivos, né? Da preposição, conjunção, pronome relativo, tá? Ou seja, aí a gente tem uma oração, né? Embora Antônio tenha saído de casa com certa antecedência, chegou atrasado ao estágio para assistir ao jogo que definiria os finalistas do campeonato, porque o trânsito estava congestionado. Então, aí nós temos toda uma formatação adequada, né? Ou seja, tem essa questão do uso do embora, da conjunção embora, né? Que na verdade vai encerrar uma ideia anterior, né? Ou seja, por mais que ele saiu de casa com antecedência, né? Acabou chegando atrasado, tá? A gente tem o que é o pronome relativo, né? Que vai retomar a questão do substantivo que foi expresso na oração anterior, ou seja, a gente vai evitar essa redundância, que daqui a pouco a gente vai falar, vamos evitar a repetição. E, por fim, nós temos também a conjunção subordinativa por quê, tá? Que ele, na verdade, vai nos mostrar a ideia de causa, o que causou o atraso do Antônio. Então, porque o trânsito estava congestionado. Então, tá tudo adequado, a pontuação adequada, vai facilitar o quê? A coesão está correta, vai facilitar a coerência do texto. Depois nós temos, né, essa falta de sequência lógica, daí, sem dúvida, vai nos dificultar, né, a compreensão do texto, quando ela está fora de ordem, algo nesse sentido. A redundância, então, palavras repetitivas, o texto perde a qualidade, fica realmente um texto cansativo, muito extenso, repetitivo, fica um texto feio, né? De baixa qualidade, como eu falei. E ambiguidade. Então, isso é algo que é complicado quando tu não entende. Até muitas vezes a pontuação, como a gente vai ver nas próximas aulas, ela pode alterar essa compreensão do texto, né? Uma vírgula, sim, falta uma vírgula, a vírgula colocada no local inadequado. Então, a gente tem que cuidar muito dessas questões também, que pode causar ambiguidade, tá? Ou até uma palavra que a gente coloque, imagina que tem um sentido, ela tem outro, né, gente? Então, essas coisas a gente tem que cuidar, tá? Alguns exemplos aí no material de vocês, né? Isso tudo que eu tô explicando, a gente tem no material que foi enviado. Se vocês quiserem acompanhar por ali, eu tô indo bem na ordem, tá? Então, ele me trata como irmão, certo? Então, ele me trata como irmão. Como assim? A gente pode compreender de duas formas, ou seja, ele me trata como se eu fosse irmão dele, né? Ele me trata como um irmão me trataria, né? Ou seja, a gente pode pensar dessas duas maneiras, né? Então, por exemplo, outro caso, o menino viu o incêndio do prédio. Então, o que a gente pode pensar? Que o menino inferir, né? Que o menino viu um prédio que se incendiava, ou o menino estava em um prédio quando o incêndio que acontecia, né, em outro local. Então, o menino viu o incêndio do prédio, tá? Quer dizer, ele estava olhando um incêndio num outro lugar ali daquele prédio, né? Ele via do prédio, ele estava no prédio e via um incêndio ocorrendo em outro lugar, ou ele viu um incêndio que ocorria, né, no próprio prédio. Entende? Então tem essa ambiguidade, esse duplo sentido, né? Como tivemos anteriormente. Ele me trata como irmão, ou seja, trata como se eu fosse irmão dele, ou ele me trata como um irmão me trataria, né? Então a gente pode pensar dessas duas formas, né?
certo? Então, alguns erros clássicos que a gente tem, tá, pessoal? Por exemplo, a extrapolação, né? Quando a gente vai além dos limites do texto, a gente acaba acrescentando algumas ideias que não estão ali explícitas, né? Aí acaba ficando um texto, na verdade, ambíguo, tá? E aí é algo que vai prejudicar a compreensão do texto, tá? Redução. A gente acaba compreendendo uma parte, né? E acabando não compreendendo o texto no seu todo, na sua totalidade. Isso também pode prejudicar, né? Depois a contradição, ou seja, a gente chega a uma conclusão que é contrária àquela do texto, né? Ou seja, a gente acaba invertendo o sentido do próprio texto. Então, são falhas que podem acontecer, certo? Então, algumas dicas que a gente traz no material para analisar, tá? O que a gente diz? Tu olha a estrutura, né, do texto, tenta entender, por exemplo, é interessante colocar um lado de cada parágrafo. Vamos imaginar que estamos em um concurso, né? Então, tem um texto ali para ser interpretado. Aí é interessante a gente ler o texto, parágrafo por parágrafo, colocar a ideia geral daquele parágrafo, do outro, né? Então, a gente consegue compreender as partes que compõem aquele texto, né? Se for dependendo, se for estrofe, se for uma poesia, parágrafo, se for prosa, né? Então, a gente consegue, a partir disso, relacionar essas ideias, tá? Básicas, e um tipo de raciocínio que a gente tem, certo? E também, outra questão bem importante é verificar o tipo de linguagem que é utilizada no texto, né? Como é que é essa linguagem? Uma linguagem mais formal, mais informal? A gente consegue compreender, inclusive, que tipo de texto que é, que tipo de gênero textual, por exemplo, de que gênero textual se trata, tá, gente? Então, isso foi só uma ideia bem geral, assim, da coesão-coerência, para a gente conseguir compreender a importância disso nas nossas construções, nas nossas produções, para que o nosso material seja, né, tenha mais qualidade, tá? Para que a gente seja compreendido de uma forma adequada, que a gente consiga passar a ideia realmente que a gente deseja passar para o nosso leitor, que não seja compreendido de forma inadequada. Certo, gente? Espero ter deixado bem claro para todos. Estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço, bons estudos!